A ADIM é uma ação de inconstitucionalidade do decreto 4847, que é um decreto que foi assinado em 2001 pelo então presidente Lula, onde eles reconhecem a obrigação do Estado de titular as terras quilombolas. E aí não se fala das terras ocupadas. E aí, com isso, nós conseguimos amparar as quase 5.000 famílias quilombolas que perderam os seus espaços, seus territórios, porque foram perseguidas, porque tiveram que buscar a vida em outros locais, por N motivos saíram dos seus territórios, e, nesse caso, essas famílias ficariam desprotegidas. O decreto ampara. Só que o DEM criou essa ação de inconstitucionalidade, que já passou por várias instâncias e agora está sendo votada no Supremo. Então, hoje foi o dia que estava na pauta a votação da ADIM 3239, que é contra o nosso decreto. O detalhe é que nós, quilombolas, nós temos dificuldade para nos locomover para Brasília, diferente dos indígenas que conseguem, tem o apoio do CIMI, tem alguns apoios institucionais que os levam até Brasília. E nós temos esse dificultador. Então, hoje, como estava prevista a votação, foi uma delegação aqui do Tocantins, com 28 quilombolas. Eles estão em Brasília nesse momento. No entanto, a votação não aconteceu, porque não teve prazo. E a gente acredita, inclusive, que a votação ela não vai acontecer. Amanhã não tem votação no Supremo, a votação é até quinta-feira. Se não acontecer agora, na próxima semana, a partir da quarta-feira, nós acreditamos que a votação volte para a pauta a partir da após a Semana Santa. Então, esse é o quadro. No entanto, nós não podemos descansar. Nós precisamos que as universidades saibam do que está acontecendo, saibam da ameaça. Isso é uma ameaça, é um retrocesso. Se esse decreto cair, nós podemos perder anos de luta, anos de busca por um direito aos nossos territórios. Então, a gente pede o apoio de todos, independente de serem quilombola, de não serem. Você que acredita em direito, que sabe que nós estamos lutando pelos nossos direitos, disseminem isso, fale disso, faça um trabalho na sala, estude, pesquise, entenda o que está acontecendo. Porque nós estamos sim sendo prejudicados. Nós estamos sim sendo ameaçados. Isso é uma ameaça não somente a nosso direito de ter casa, não é somente isso não. Essa ameaça é ao nosso direito de vida. Porque, principalmente, nós quilombolas, da zona rural, quando nós perdemos a nossa relação com a terra, nós perdemos 90% do que nós somos. Nós somos a terra, nós somos o que nós plantamos, o tempo, a chuva, o que a gente acredita. Então a gente está pedindo esse apoio de todos. Eu fiz questão de vir ao Tocantins para falar isso a vocês. Pedir para que nos apoiem, pedir para que esteja junto conosco na luta e que sempre que escutem essa palavra, a de 32, 39, saiba que isso é uma ameaça aos quilombolas. E agradeço, foi o pedido aqui do professor Manuel para a gente esclarecer o nível que estão as votações. Então, hoje não aconteceu a votação, mas pode acontecer nas próximas semanas. Ok? Muito obrigada, gente. Então, pessoal, agora, um problema, quando a gente faz essa mesa, é ampliar o tema. E quando você amplia o tema, nós temos dois temas de peso, que é a questão da discriminação racial a nível internacional e a questão dos quilombolas. Esse é um problema que a gente não pode colocar dois temas pesados para ser discutido no mesmo dia e no mesmo horário. Mas vamos fazer isso, né? Que o Wanderson fez a fala, vocês ouviram, depois ouviram a fala da Fátima. Eu até quero informar que a professora Rita de Cássia Domingues, que mora aqui em Araguaína, e é professora em Tocantinópolis e está afastada por doutorado, ela terminou o relatório dela sobre a terra da ilha de São Vicente. O relatório dela foi acolhido de uma forma, um grande entusiasmo pelo INCRA aqui de Araguaína, de Tocantins, enviou para Brasília
E o mês passado, acho que foi o mês passado, Foi dia 27. ele foi publicado no Diário Oficial, né? Quase que recorde sobre isso, sobre essa questão. E o INCRA pegou esse relatório assim de uma forma fantástica. Eles adoraram o relatório que a professora Rita fez. E eu acho que se houver alguma terra quilombola titulada, que infelizmente nós estamos no Brasil num momento muito emblemático. Não sei se tem alguém aqui da história. Eu acho que a gente precisa começar a olhar com um olhar mais crítico da história. Eu sou uma pessoa, eu participei da fundação do PT. Eu lutei para que o PT existisse. Eu fui às ruas, eu não peguei em armas porque eu não tinha idade para lutar no período da guerrilha urbana contra a ditadura. Eu cheguei depois, mas eu lutei bastante. E é muito triste a gente ver a situação que esse partido está agora. E antes mesmo desse partido estar, a presidente Dilma não tem tido uma postura política decente, tanto na questão da terra indígena, como na questão das terras quilombolas, né? Eu sempre coloco na minha página que essa guinada à direita está levando esse pessoal para o buraco. Mas eu acho que não tem que pedir nada. Acho que os quilombolas precisam abandonar esse negócio de que a gente está pedindo. Não tem que pedir nada. Tem que exigir e tem que cobrar das pessoas que se dizem democráticas, as pessoas que dizem que querem uma sociedade mais justa, mais honesta, uma sociedade mais igualitária, que apoie essa luta. Não é pedir, não. O companheiro Wanderson colocou como é que se dá essa questão da discriminação. Nós, negros, não ficamos pedindo para os brancos nada. E eu acho que foi muito bom essa discussão colocar. Nós não estamos colocando que o dia 21 de março é dia de discutir o racismo do negro. Não, é contra a discriminação racial. É só negro que sofre? Não, tem os palestinos lá no Oriente Médio, tem os ciganos e tem mais vários outros grupos minoritários, né? Nós temos aí como é que fala? Aqui que são super massacrados, os do setor do Oriente Médio, que agora aqueles, não são os palestinos, não. Gente, eu esqueci o nome deles. Que estão sendo massacrados agora, que estão lutando até contra o ISIS e não tem apoio. Aqui, a estação do metrô, depois de Tietê, Armênia, os armênios, né, que estão aí super descriminalizados, oprimidos, etc. Então eu gostaria de abrir para as pessoas fazerem aí questões para os três que colocaram na mesa, ou fazer alguma colocação, desde que não queira tirar o lugar dos palestrantes. Então, por favor, quem tem aquela coisinha de querer fazer discurso longo, não fale, porque eu vou cortar a palavra. Guarde para falar outro período. Agora, quem tiver alguma coisa que vai falar pouco, ou tiver alguma dúvida, ou algumas questões, por favor, está aberto ao público. Adoro esse grupo assim. Aberto. Bom. Mas tem que ser. Tem que ser. Só podem falar o que foi, né?
Lá no fundo. Do nada sai daqui. Eu queria perguntar para a professora Wanderson, porque você falou que a gente tem uma dificuldade em falar uma palavra negro na sociedade. O que você acha quando a gente vai fazer uma prova de vestibular e nem tem a palavra preto? O que você acha disso? Vamos tentar 3? Bloco de 3. A mesa está dizendo que eu intimidei. Eu acho que essas palmas é para mim. Porque quem está intimidado são vocês. Eu apenas botei uma regra. Se vocês estão com intimidado com essa minha posição, as palmas são para mim. Acabou. Entenderam o que eu estou falando? Então tem mais aberto para mais duas para quem não for tímido e nem medroso, nem medrosa. Tá lá, mais um. A coragem vai subir. Vamos sair daqui meia-noite. Vai ver. Pergunta para a pedagoga Fátima. Eu queria saber, como a senhora falou que mais parte do quilombola, a peculiaridade que o negro quilombola tem um negro normal, quando a senhora falou que se trata de cotas. Porque quando vem para a faculdade, lá o Ministério da Educação pergunta para você clicar e dizer que é baixa renda. Por que por exemplo, se eu fosse para uma faculdade, eu ganharia R$900 e como eu sou negro normal, eu ganho 400. Qual é a diferença? Por que o negro não pode ganhar mais do que eu? Porque enquanto nós estamos falando de movimento racial, igualdade para todos, e aí? Mais uma para fechar o bloco da noite. Eu adorei saber que eu sou negro normal. Eu virei negro normal. E se há alguma comunidade que está deixando essa visão de quilombola para se dizer do movimento sem terra para ganhar mais terras? Não sei. Boa pergunta. Se você puder Essa aqui depois passa para lá. Uau, tem outro. Bom, eu acho que essa questão do preto. Oi? Segundo bloco. Segundo bloco. Bom, essa questão do preto, eu acho que você coloca uma questão bastante importante, que é o sistema de classificação étnico-racial brasileiro. O IBGE tem um critério, o IBGE ele não mede a raça, ele mede a tonalidade de pele das pessoas, que é a categoria mais próxima para se medir diferenças raciais. Então o IBGE mede preto, pardo, que é uma categoria para medir a mestiçagem, branco, amarelo e indígena. Enfim, muita gente fica incomodado com a ideia do preto, né, como se preto fosse uma categoria ofensiva. Do ponto de vista técnico, o preto ele é uma ideia de medir tonalidades de pele. Agora, do ponto de vista político, é interessante porque, por exemplo, em São Paulo, o movimento hip hop, quando se instaurou na década de 90, eles falavam, não quero nem ser negro, eu quero ser preto para o pessoal não ter dúvida. Então, assim, a maneira como se usa a ideia de preto, ela, por exemplo, tem um livro da orientadora, foi orientadora do Batista, que é a Lida Schwartz, que ela mostra que na escravidão, você tinha como que essas categorias vão mudando. Na escravidão, você tinha o negro bom e o preto fujão, né? Ou seja, então, na verdade, o preto bom e o negro fujão, era o contrário. Então, durante a escravidão, a ideia de ser preto era de ser servil, de aceitar o processo de dominação. Na virada para a abolição, essas categorias mudam principalmente para a comunidade negra militante, né? E na década de 90 você tem uma outra mudança pode-se considerar uma outra mudança que você começa de novo a politizar o preto.
Então, assim, enfim, é uma não resposta, mas depende muito do contexto. Assim, não tem uma resposta certa com relação à categoria. O que você, do ponto de vista, eu acho que depende da maneira como, depende do contexto onde essas coisas são usadas, né? Mas eu acho que ela não chega a ser um xingamento. E é isso que eu acho que esse é o ponto. Eu acho que do ponto de vista da dinâmica racial hoje, o preto não é um xingamento, é isso que é o ponto. Não é uma maneira que o IBGE encontrou de medir os grupos raciais no Brasil. Então é uma categoria que não vai sumir, né? Não vai sumir do nosso cotidiano. Ela tem uma função de marcar que você está medindo não a identidade da pessoa, mas a tonalidade de pele da pessoa. O professor João Batista gostou aqui bastante, né, da colocação das duas perguntas. E a primeira resposta em relação à questão de cotas. E o colega aí que perguntou sobre a questão das cotas, né? Por que a diferença da cota permanência destinada para uma pessoa de baixa renda da cota permanência para os alunos quilombolas e indígenas, né? Porque não são só os quilombolas, são quilombolas e indígenas. A gente tem uma cota permanência diferente, o MEC instituiu uma cota diferente. As políticas públicas afirmativas, elas são políticas que são analisadas, estudadas, se estuda todo um contexto, se estuda todo um posicionamento daquele grupo que vai ser beneficiado com as cotas, para poder se aplicar essa cota. Não é simplesmente ao meu bel prazer eu criei uma cota. Existe um grupo de estudiosos, de pesquisadores, analisa-se os indicadores do país, analisa-se os indicadores de como está a inserção desses alunos de um determinado grupo nas universidades, como que é a permanência deles, por que eles estavam evadindo, quais os dificultadores que levam esses alunos indígenas e quilombolas a evadirem dos cursos, por que eles nem aparecem nos indicadores, que você pega os indicadores do país e você percebe quais são os alunos, mais de 80% são brancos, né, que estão dentro das universidades públicas. Aí você tem aí 20% para distribuir entre pardos, negros e indígenas, sendo que basicamente o indicativo de quilombola era quase um índice quase imperceptível, ele quase não aparecia. O de indígena também bem pouco, né? E isso levou com que algumas universidades, como a Universidade de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, UFG, a Universidade Federal do Tocantins, UFT, a Universidade Federal do Pará, eles optaram por ter cota para inserir esses grupos. Aí são cotas específicas para eles poderem entrar. Mas são políticas porque já existe uma lei da cota racial, já existe uma lei para aqueles, como ele colocou, para aqueles negros que são normais, diferentes dos quilombolas. Mas, gente, se você for analisar, não existe essa diferença entre quem é quilombola e quem é negro, porque o quilombola, ele é negro, assim como as pessoas não reconhecidas como quilombola. A única diferença é que os quilombolas, via de regra, eles estão numa determinada comunidade, eles ficaram ligados por vínculo de parentesco, e via de regra também, eles permaneceram com vários costumes semelhantes ali naquela determinada comunidade. E isso, especificamente, quando se vai fazer a pesquisa antropológica, que foi a pesquisa que o professor João Batista se referiu, que a doutora Rita fez na nossa comunidade, essas pesquisas são para determinar, e aí aquela parte judicial, que a Fundação Cultural Palmares determina se a gente tem direito à identidade cultural, não é bem se a gente tem direito, mas se pode ser fechada esse documento para essa comunidade. Foi reconhecido como comunidade, mas assim, o meu ponto de vista é que todo negro do Brasil, ele é quilombola. Na realidade, o que falta é essa autodeclaração, essa autoafirmação. Todos nós somos.
Por quê? Ser quilombola, de certa forma, também perpassa pela nossa vinda da África para cá. Perpassa por você ter tido aquela vinda para cá, mas também perpassa pelo ato da resistência. Porque os quilombos, eles eram espaço de resistência. Mas quando você pensa no quilombo dos Palmares, quando você pensa no quilombo do Piolho, quando você pensa nesses quilombos do passado, você verifica que, atualmente, as comunidades quilombolas, elas mudaram muito. Você tem várias denominações para as comunidades quilombolas. Você tem as comunidades que têm terras herdadas, as comunidades que tiveram as terras conquistadas porque fugiram desses quilombos. Então, tem essa referência territorial. O quilombola tem uma referência territorial. Mas isso não nos diferencia na questão racial. Isso, o racismo, a gente sofre também, o racismo ambiental, todas as formas institucional, todos eles se abatem tanto quanto o negro que está fora do contexto do quilombo, quanto se abate numa maior escala o que está dentro do quilombo, porque ele está numa situação de maior vulnerabilidade social. Se ele está numa situação de maior vulnerabilidade social, se ele mora longe, se ele não tem onde morar, se ele precisa se alimentar, se para ele ir para uma universidade, ele vai sair da casa dele, vai para um estado ou para uma cidade onde ele não tem um parente, não tem um aderente, então, e esse grupo tem sido excluído secularmente desse processo educacional, foi-se criada essa cota com um valor financeiro um pouco superior ao outro, para que esses alunos não evadam dos cursos universitários que eles ingressem. Então, teve essa necessidade, por quê? Porque os demais, eles são baixa renda, mas, teoricamente, eles não estão tão fora do contexto, inclusive do contexto geográfico. Porque imagine uma pessoa que mora lá na ilha de São Vicente, tem que atravessar o Rio Araguaia para vir para o outro lado, tem que ir morar lá em Palmas, não tem um parente, não tem um aderente, e ele vai sem dinheiro nenhum. Gente, como é que ele vai se manter lá? Não tem condições. Então, assim, eu vejo a cota como uma necessidade. Respondi? Não? Eu queria colocar o seguinte, pessoal. Eu não sei se ela respondeu ou não, mas a pergunta, ela já tem a resposta em si. Quando a pessoa diz assim, ó, quilombola e os negros normais. Acabou, gente. Se você está dizendo, quem disse que eu sou um negro normal? O que é um negro normal? Se a pessoa diz que é quilombola e negro normal, já explicou o porquê que existe a necessidade dele. A outra questão é o seguinte, pessoal. Aí precisa começar a encarar que nós vivemos numa sociedade desigual. Uma sociedade em que a exploração é legitimada. Quem são os deputados no Brasil? Grandes ladrões eleitos por nós. Que muitas das pessoas são a favor da pena de morte. Pena de morte por quem? Então é o seguinte, por que é que tem essa política não só para quilombola, tem essa política para a questão indígena e mais, bolsa permanência não é para qualquer aluno. Ou vocês não sabem disso? Aluno de baixa renda. Por quê? Porque ele tem mais dificuldade de permanecer na universidade. Agora, se nós ficarmos explicando aqui por que é que quilombola precisa de baixa renda, de uma bolsa maior, é brincadeira. Quando você chama quilombola de negro e me chama de negro normal, e o cara quer saber por que eu, Batista, não preciso de uma bolsa maior do que o quilombola, se eu sou negro melhor, eu sou um negro normal. Quando eu cheguei em Tocantins, eu já não era preto. Eu era moreno escuro. Por quê? Porque eu sou doutor. Então doutor não pode ser preto.
Aí ninguém fala assim, mas existe racismo no Brasil? Então, se ela não respondeu, eu espero que tenha respondido o seguinte: quem perguntou já tem a resposta. Os quilombolas não são negros normais. E por eles não serem negros normais, eles precisam de ter uma política de reforço para que eles virem negros normais para sofrer o que eu sofro, como negro normal. Porque ser negro normal não é nada legal, tá? Ser negro normal teve que batalhar para ficar com os brancos legais. Entenderam? Vocês entenderam, pessoal? É isso. Eu quero que eles virem normais para que nós possamos lutar contra os brancos legais, que muitos de vocês nem são, mas apoiam. É isso. Ainda tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Tem mais uma. Não, é depois. Tem um terceiro, tem um segundo bloco. A gente vai responder uma. Ela tem mais uma questão. Ah, para completar. Então, Essas oportunistas são ótimas. Porque aquelas quilombolas são menos favorecidas. isso. Só por isso eles recebem essas cotas. Isso. Porque são menos favorecidas. São menos favorecidos. Respondendo. Então, obrigada. Então ele só complementou, né, gente? Agora respondendo aqui a nossa amiga em relação. Foi uma pergunta bem interessante. Ela perguntou se existe um conflito entre as comunidades quilombolas e o movimento dos sem terras, né, o MST. E se dentro desse contexto de conflito, se algum quilombola desistiu de ser quilombola para virar sem terra, porque teoricamente a titulação é até um pouco mais simples, né, do que o auto-reconhecimento como quilombola. Olha, diretamente não existe o conflito. Diretamente eu não percebo ainda esse conflito. A gente percebe o seguinte: somos de uma linha que busca o direito pela terra, ambos quilombolas, tanto quanto do movimento sem terra, trabalha na zona rural e busca a parte da sustentabilidade a partir da geração de emprego e renda da agricultura familiar, a maioria de nós. E não existe, de fato, assim, velado conflito. No entanto, existe sim essa questão da mudança. Eu conheço alguns casos, e aí eu estou colocando assim, caso específico. Eu conheço algumas comunidades no Maranhão que elas eram consideradas quilombolas, não estavam ainda com o seu certidão, e aí elas foram procuradas pelo movimento que falou da forma como o movimento sem terra faz o processo da titulação, e algumas comunidades chegaram a não dar continuidade no pedido dessa certificação como quilombola para se tornar sem terra do MST e para facilitar o processo da titulação da terra mais rápido, para ser assentado mais rápido. Isso aconteceu, eu conheço o caso que aconteceu. No entanto, também existe um grupo, de certa forma nós somos políticos, né? Todos nós, movimento quilombola e movimento sem terra, somos movimentos políticos, porque lutamos por direito, porque estamos nesse embate. E aí não deixa de não ter os conflitos entre os movimentos. Mas, via de regra, a gente se apoia. A gente tem se apoiado muito, o MST tem dado apoio quando a gente precisa, a gente também tem feito o que é possível, apoiado em alguns momentos. Tem um pouco de partilha, pelo menos do que eu vivencio. Não estou dizendo a nível nacional, não estou dizendo de nenhuma pesquisa, tá? Estou falando da minha vivência de quilombola, eu não tive nenhum problema, ok? Obrigada. Vamos lá. Ixi, gente. Segundo bloco, 3. Aproveita aí, vai, fala. Pode ser. Tem aqui, tem lá no fundo. Tem outro lado. Vai falando. Professor, esse salpicando que